Bom dia, domingão. Manhã por aqui nublada, mais calma, mais intrusiva, cada um aí no aconchego do seu lar, onde estiver. Um abençoado dia, um pingo aqui de reflexão. Hoje me veio a ideia de falar, porque essa semana me perguntaram, muitos alunos me perguntaram por que eu escolhi geografia, né? Na verdade, não foi bem uma escolha, né? Era aquele momento que eu estava, há muitos anos atrás, né? Eu estava procurando ali um nicho para me engajar na faculdade, comecei economia, me desencontrei lá com algumas filosofias, algumas ideologias. Falei, eu vou fazer geografia, abrange muita coisa, eu gosto dessa parte de estudar a terra, de estudar a parte humana, né? Então eu vou para lá. E concluí e hoje estou, né, lecionando geografia. Eu vejo essa frase que fala muito assim, que professor é formador de opinião. Em partes, sabe? Em partes porque eu não me vejo como formadora de opinião. Eu dou as ferramentas necessárias para que os alunos formem suas opiniões. E no final, a gente sempre tem, me surpreendo com a opinião deles, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Meu exemplo, sempre me deparei com professores doutrinadores, né? Em geografia, então, nem se fala, meu pai do céu. Então, professores que mostram o parecer deles, né? Por exemplo, em relação ao comunismo-capitalismo, né? Comunismo planificado, socialismo, né? Sempre mostram o parecer deles, mostrando o ponto positivo do lado deles e mostrando o negativo do outro lado, que eles têm como o padrão incorreto, né? E isso acabou levando eu pensando vários momentos da minha fada vida, eu me colocando de lados que não era bem o que eu pensava no momento, né? E hoje eu não coloco dessa forma, eu não me coloco dessa forma. Sempre mostro os dois pontos, né? Os dois lados com os pontos positivos, os dois lados com os pontos negativos, né? Todos têm. E eles que tirem conclusões deles, com a consciência deles, com a ferramenta que eles têm, né? Então é interessante que a gente tenha essa consciência, né, de fazer com que eles pensem com a própria cabeça e não ficar colocando só o que a gente pensa. Professor, mas você falou, né, que tem os dois pontos, o aluno pergunta, então quais são os pontos? Ele já vai perguntar, a primeira coisa que ele já pergunta. Como criança é muito curiosa, né? Eu falo, o comunismo, o socialismo, eles têm um ponto positivo, porque o Estado intervém para a população, pelo menos deveria intervir, né? Porque às vezes na prática não é bem a ideologia aplicada, né? A prática, na maioria das vezes, não é. Mas deveria intervir para o básico da população, fornecer o básico para a população ter ali toda dignidade de sobrevivência, né? E um ponto positivo do capitalismo, o reconhecimento do mérito daqueles que buscam, que almejam, que vão na frente, que são visionários, que trabalham por isso, por um bem, não só de si, mas em comum, né? E isso é interessante. Os pontos negativos não vou colocar, porque tem muita gente que já coloca, né? Então é interessante, são pontos. É que na prática nem sempre é aplicada da forma coerente, né? Mas a ideologia ela tem esses dois pontos e isso faz com que as crianças vão desenvolvendo o senso crítico, tem a geografia crítica, né? A parte crítica e não alienada. Porque quando eu passo do ponto, a minha visão, e coloco o ponto positivo da minha visão e do outro lado, né? Porque sempre tem a dicotomia, né? O lado oriental, o lado ocidental, a parte do mundo novo, a parte do velho continente, novo continente, sempre vai ter essas, né, dualidades, né? E quando a gente só passa a parte positiva do meu lado e a parte negativa do outro, cria essa rixa que a gente está vendo tanto no mundo, né? Que tá difícil, gente. Você entra em
em grupos de economia, que eu participo de alguns grupos de economia, e só sabe discutir quem é que está com a razão. Quem é que está com a razão entre o comunismo e o socialismo, né? Isso é complicado, não tem uma conciliação de forma nenhuma. Resultado de professores, né, que fizeram isso, né, colocaram o ponto de vista deles e não explicaram que os dois têm pontos positivos e negativos. Mas isso aí é só um pouquinho, uma palhinha desse mundo geográfico que nós vivemos e partir para um entendimento, né, um entendimento de que podemos sim abraçar ideologias, mas entendendo que a visão do outro também complementa a minha, e não o contrário, né? Não o contrário. A visão do outro quer acabar com a minha, como que parece que as pessoas percebem. É isso aí, um domingo maravilhoso, com as maritacas aqui cantando no ar, voando, passeando, nuvens saindo das montanhas em vapores de água, na maior tranquilidade. E eu vou me despedindo aqui, que você tenha um abençoado domingo. Tchau, tchau.